Bem, muito bom dia a todos. Muito obrigado. Naturalmente, tenho que começar por agradecer o convite da Associação para a Igualdade Parental, com quem tenho colaborado nos últimos anos. Esta é a quarta conferência, acho que só não colaborei numa. Peço desculpas pela minha ausência nessa única conferência em que não consegui comparecer, nem estar a assistir, mas tenho todo o prazer em estar aqui convosco hoje. Agradecer também, naturalmente, ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, à Delegação Sul, em Lisboa, onde exerço a função de perita desde 2005, também por me permitir estar aqui hoje convosco, a partilhar um bocadinho daquilo que são as nossas angústias e ao fim e ao cabo, também os resultados, não só da investigação, mas também da prática, sobre como lidar com estas situações em concreto. Recebemos, no âmbito da nossa atividade pericial psicológica, diversos tipos de pedidos enquadrados nas várias áreas do direito. Mais relacionados naturalmente com aquilo que me foi pedido hoje para partilhar um pouco convosco, no âmbito do direito penal, pois efetivamente realizamos muitas perícias para a avaliação da capacidade e dever de testemunhar, ao abrigo do artigo 131 do Código de Processo Penal, portanto sempre em situações em que há qualquer suspeita de abuso sexual numa criança ou no adolescente. No âmbito civil, e mais especificamente direito de família e menores, recebemos de facto também, temos um volume crescente de pedidos de avaliações periciais ao abrigo do OTM e também do regime jurídico do divórcio e também ao abrigo da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, portanto sempre que há alguma suspeita de maltrato ou de negligência. Ora, se já cada uma destas situações, por si, são situações complexas, que exigem reflexão sobre protocolos de avaliação, sobre como realizar um processo de avaliação pericial, como responder aos quesitos e aos pedidos que os tribunais nos formulam, eu acho que isto ganha aqui uma complexidade maior quando estas três grandes áreas do direito se cruzam e temos frequentemente em mãos processos no âmbito do exercício das responsabilidades parentais, sejam processos de regulação, de alteração da regulação, de incumprimento, de inibição ou limitação dessas mesmas responsabilidades, em que muitas vezes depois surgem em anexo e, portanto, acaba por haver aqui uma sobreposição, ou alegações de maus tratos, ou alegações de negligência, ou alegações de abuso sexual. Ora, logo aqui significa que temos que parar um bocadinho para pensar, porque se efetivamente temos literatura, e aqui vamos refletir um bocadinho também em função da investigação, se temos literatura que nos diz como é que deve ser feito, quais é que são as guidelines para um processo de avaliação pericial, num processo em cível, ou num processo em penal, ou numa situação de suspeita de abuso, ou numa situação de suspeita de maltrato ou negligência, como é que nós conjugamos estes protocolos de avaliação e como é que o mesmo perito tem muitas vezes que tentar dar resposta a processos de avaliação em que estas várias áreas se cruzam. E esta é uma questão importante, e logo vai cá estar o nosso bastonário, o professor Telmo Batista, porque implica também conjugar aqui questões éticas, que não vou agora debruçar-me sobre elas, mas que implica também pensar um bocadinho sobre isso, sobre também as competências do próprio perito, até onde vão, e é muito importante termos também noção e o reconhecimento das nossas limitações e das limitações inerentes aos próprios processos de avaliação pericial, que são limitações que têm a ver com diversas áreas que eu explicarei mais à frente, e perceber também até que ponto é que a mesma pessoa, o mesmo perito, pode ou não ter a competência, os conhecimentos específicos atualizados que lhe permitam desenvolver estes processos de avaliação pericial complexos, porque no fundo misturam aqui diversas áreas. Quando estes processos nos chegam, sentando-me agora aqui em cível e, portanto, em separações, em divórcios, em processos de exercício das responsabilidades parentais, o grande objetivo do processo de avaliação é tentar situarmos a criança neste contínuo. Este é um slide que eu já apresentei e apresento diversas vezes, e quem já esteve comigo noutros contextos não é novo, mas eu acho que é um slide, é um diagrama, no fundo, é um esquema que nos ajuda aqui, em termos de conceptualização, a perceber um bocadinho qual é que é o grande objetivo da avaliação. Porque se de facto as situações que estão a verde, e as cores não são dos autores, fui eu que as coloquei, as situações que estão a verde são situações que não nos preocupam, são aquelas situações, são as situações que eu não vejo na medicina legal, são situações em que a criança felizmente mantém uma relação positiva com ambos, embora possa até ter uma maior afinidade com um deles, e muitas vezes nós vemos isto e constatamos esta realidade, ainda até na constância da relação, não tem que ser após o divórcio ou a separação, que percebemos que há esta maior afinidade da criança com um dos progenitores,
progenitores, mas isso não significa que rejeite nenhum dos outros. Temos depois aqui uma situação intermédia com alguma ambivalência ainda, e a ambivalência, reforço, é sempre um critério de bom prognóstico. Quando nós avaliamos uma criança ou adolescente e percebemos que essa mesma criança ou adolescente está ainda ambivalente, vê aspectos positivos num e noutro, mas também vê aspectos negativos num e noutro, ou seja, não ter ainda perdido esta ambivalência é um fator de bom prognóstico, em termos depois de intervenção, em termos de retoma, por exemplo, de contactos ou de manutenção de contactos entre esse progenitor e essa criança. Quando esta ambivalência se perde, pois o prognóstico piora. Normalmente, e também devido à morosidade dos processos, por múltiplas razões também que já foram aqui abordadas ontem, que podemos falar mais logo se for pertinente. De facto, são processos morosos. Normalmente, quando os processos nos chegam a nós, medicina legal, tipicamente são processos que já se arrastam há anos. E quando se arrastam há anos, significa que a maior parte das vezes esta ambivalência na criança já se perdeu, e aquilo que nós vemos habitualmente, especialmente em adolescentes, são crianças em que já há uma clara rejeição de um dos progenitores, sem esta ambivalência, em que um é todo mau e o outro é todo bom. Um só tem coisas boas e o outro só tem coisas más. E é normalmente nestas situações de rejeição e de resistência que muitas vezes se coloca esta questão, que pode ser uma questão que o perito coloca autonomamente, ou que o tribunal coloca autonomamente, ou pode ser uma questão que advém de algum tipo de alegação da outra parte, que é a rejeita porquê? Será que o outro é idóneo para que não haja este desejo de contactos? E aqui temos duas hipóteses, em termos de avaliação. Temos, de facto, esta primeira hipótese, que é preciso despistar, que é se houve ou não alguma vivência real negativa entre aquele progenitor e aquela criança que justifique esta mesma rejeição, e aqui no âmbito da vivência real negativa estaremos a pensar em termos de alguma situação mais de maltrato, de abuso sexual ou de negligência, ou até de vitimização vicariante, no sentido de, por exemplo, presenciar conflitos interparentais, e sabemos o impacto negativo que esta exposição aos conflitos interparentais também tem na criança, ou colocada de parte esta hipótese que tem que ser despistada, portanto, quando concluímos que não há qualquer indicador de que haja ou que tenha havido esta vivência real negativa, então colocamos a hipótese de esta rejeição ser fruto daquilo que chamamos de alteração dos vínculos afetivos. E eu aqui queria clarificar, e já o fiz noutros contextos e acho que é importante reforçar, que enquanto perita no Instituto Nacional de Medicina Legal, não utilizo, e é de uma forma ponderada e refletida que o faço, não utilizo e não escrevo o termo alienação parental. Se houver aqui advogados, tapem os ouvidos, mas um relatório pericial pode ser deitado por terra por um bom advogado, se esse relatório pericial estiver sustentado num construto que ainda não é consensual. E, portanto, para não corrermos o risco de vermos as perícias invalidadas, tendo em conta já a morosidade que uma perícia tem, pensem na morosidade do que é um pedido de segunda perícia, e preocupa-me bastante pensar que desde 2014 cada vez mais vejo pedidos de segundas perícias. Portanto, com tudo o que isso implica nas vidas das pessoas, não é? E na morosidade. Eu coloquei aqui DSM-5, porque a DSM-5, publicada agora em 2013, já não traz o construto e não traz aqui este diagnóstico, como alguns autores defendiam, que deveria trazer da alienação parental, mas já permite enquadrar estas alterações nas relações dos vínculos afetivos entre progenitores e os filhos. Tem uma secção destinada exatamente às alterações na relação entre os progenitores e os filhos, em que eles chamam, o DSM chama de outras condições que, não sendo doença mental, não sendo uma perturbação mental, mas que afetam o desenvolvimento da criança. Portanto, quando sinto necessidade de enquadrar estas dinâmicas familiares do ponto de vista teórico, não é? E do ponto de vista conceptual, faço recorrendo a esta classificação do DSM-5, que é uma classificação idónea, e que não pode ser posta em causa, até prova em contrário. Portanto, no fundo, é com este manual de diagnóstico que neste momento trabalhamos. O construto de alienação parental, de facto, não o utilizo, já fui muito criticada por isso, e, portanto, antes que alguém pense em bater-me, estou já a clarificar porque é que não o faço. Estou a tentar proteger a perícia e estou a tentar proteger a eventualidade de um pedido de segunda perícia que pode advir, se essa mesma perícia for fundamentada em algo que depois tem... ainda em Portugal não tem o reconhecimento que tem, que nós sabemos que tem, noutros países.
Bem, quando as crianças resistem às visitas, o termo visita é um termo horrível, nós sabemos, preferiríamos outro, mas efetivamente este é contactos, portanto, é um termo que ainda se mantém. Temos de ter cuidado também para não pensarmos, que eu acho que às vezes corremos aqui um bocadinho o risco de, quando a criança começa a resistir ou não resistindo, o progenitor alega que resiste, porque muitas vezes a criança não há propriamente uma resistência manifesta, mas um dos progenitores alega que o há, que a criança chora muito antes do outro vir, que faz xixi pelas pernas abaixo quando volta, que tem pesadelos, que deixa de comer, que se agarra às pernas da mãe e dizer que não quer o pai, etc. Portanto, há muitas vezes aqui alegações que não são propriamente fruto de um relato da criança, mas são fruto da alegação do outro progenitor. Temos que ponderar também e pensar com cuidado, não é? Pensando aqui um bocadinho do ponto de vista do investigador experimental, temos por várias hipóteses e, a partir das várias hipóteses, têm a mesma probabilidade, não é? Temos que avaliar para perceber efetivamente qual delas é que poderá vir a ser corroborado ou não. A que é que pode ver-se esta resistência? Porque pode ver-se a várias coisas, não necessariamente a um maltrato, abuso ou negligência, mas também não necessariamente a uma manipulação por parte do outro progenitor intencional com o objetivo de impedir estes mesmos contactos. Pode ver-se, por exemplo, a processos de desenvolvimento. Observamos isto frequentemente e cada vez mais também avalio crianças muito pequeninas neste tipo de processos, o que por um lado é bom, significa que os processos estão a chegar mais cedo às avaliações periciais, no sentido em que há aqui uma maior celeridade depois eventualmente numa tomada de decisão. Por outro lado, preocupa-me bastante ter que avaliar crianças de 2 e 3 anos, porque depois do ponto de vista conceptual e instrumental dispomos de poucas metodologias de avaliação suficientemente estudadas e validadas para avaliar crianças tão pequeninas. Esta resistência pode ver-se também ao facto da própria criança ter ainda experienciado, até durante a manutenção da relação ou depois durante todo o processo de separação ou divórcio, uma elevada conflitualidade à qual terá sido exposta e, portanto, no fundo, muitas vezes aquilo que as crianças nos revelam é também a resistência ao outro, mas não é pelo outro, é pela transição, é pelo conflito que antecipam e sabemos que são muitas vezes situações horríveis em que é quase, basicamente, um a puxar por um braço e outro a puxar pelo outro. Pode haver também resistência face ao estilo parental de um progenitor. Isto não significa que isto faça deste progenitor um progenitor maltratante ou negligente. Efetivamente, todos nós somos diferentes e temos formas de nos relacionarmos com as crianças que são diferentes. E há, de facto, progenitores mais rígidos, menos sensíveis, se calhar menos capazes de ser responsivos a determinadas necessidades das crianças, nomeadamente às necessidades mais emocionais. E, muitas vezes, é também esta resistência a estas diferenças em termos Também não gosto da palavra estilo, porque pode ser uma palavra mais de classificação, mas de padrão de relação, talvez seja um melhor termo. Pode haver também uma resistência à visita devido à percepção de fragilidade do progenitor, tipicamente aquele progenitor, tipicamente mais a mulher, que fica, e não querendo aqui generalizar, mas efetivamente as estatísticas mostram-nos que há uma maior prevalência no género feminino, em termos das perturbações mais depressivas, tipicamente aquela criança que diz, não quero ir ao pai porque não quer deixar a mãe sozinha. Não quer deixar a mãe triste, não é? Mães que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, reforçam depois este sentimento, dando a entender que de facto ficam muito sozinhas e muito fragilizadas, mas naturalmente quando eu digo mãe, isto é igualmente viável para o pai. A resistência também a uma nova relação do progenitor. Temos tido muitas situações em que há uma resistência aos contactos e em que percebemos que a resistência não tem a ver com o progenitor A ou B, tem a ver com a outra pessoa com quem esse progenitor está. O termo horrível também da madrasta ou do padrasto, mas que acaba por ser muitas vezes uma resistência que depois é extensível ao agregado e, portanto, a criança acaba por não querer ir, não tanto pelo progenitor em si, mas por quem está com ele. Portanto, isso significa que em termos de avaliação pericial, temos aqui algumas etapas a percorrer. É fundamental avaliar a criança e avaliar o todo. Já ontem foi aqui salientado, e até o protocolo de avaliação que eu defendo foi aqui referido ontem, e que defendo acima de tudo, e tem sido uma conquista, eu direi que tem sido uma conquista nos últimos anos na medicina legal, este reconhecimento de que deve ser o mesmo perito a avaliar o todo, o sistema familiar, nestes processos em separação-divórcio, e em que é importante perceber, de facto, aqui fazer uma formulação
relação dinâmica da família só é possível se eu avaliar a mãe, se avaliar o pai, se avaliar a criança, se tiver acesso aos irmãos, se tiver acesso aos avós, e não peritos diferentes, muitas vezes até que são distribuídos a hospitais diferentes. Eu sei que muitas vezes isto tem a ver com a zona de residência das pessoas, mas acaba por ser muitíssimo complicado, até para quem recebe no fim aqueles vários relatórios, integrar tudo e ter aqui uma formulação dinâmica e conceptual daquela família, quando aquilo foi tudo assim separado, não é? E as pessoas foram vistas de uma forma segregada. Temos que avaliar a criança, sem dúvida. Avaliar esta rigidez, avaliar esta ambivalência, avaliar que justificações é que ela apresenta para esta rejeição. No fundo, muito do trabalho aqui do perito tem a ver com a avaliação da consistência destas justificações. No fundo, é perceber se há um relato da criança que remeta para alguma forma de maltrato, negligência ou abuso sexual e se esse mesmo relato é minimamente consistente, não é? Se tem aqui algum fundamento ou se são, pelo contrário, justificações banais, quase ridículas, não é? Que muitas vezes as crianças nos trazem. Não quer ir ao pai porque o pai não tem canal Panda, não quer viver com o pai porque o pai vive numa cidade onde não há shopping, não quer ir à mãe porque a mãe, sei lá, não tem um quarto só para mim, eu tenho que partilhar o quarto com a minha irmã. Quer dizer, são justificações que não justificam uma rejeição, não é? E aí percebemos muitas vezes que pode haver aqui influência de outras variáveis que levem a esta mesma rejeição. Isto significa que temos que analisar e fazer uma análise de conteúdo e da consistência destas mesmas verbalizações, perceber o que é que a criança diz a quem e desde quando. O desde quando também é importante, porque às vezes percebemos que há coincidências, que as verbalizações surgem a partir do momento em que o outro progenitor, por exemplo, deixou de pagar a pensão de alimentos, e isso pode ser uma mera coincidência ou não. E comparar o discurso da criança com o comportamento. A única forma que nós temos de poder comparar o discurso da criança com o seu comportamento é observá-la na relação com esses progenitores, especialmente com o progenitor rejeitado. Isto implica pensar em realização de sessões de interação, que eu já falarei a seguir sobre alguns cuidados que temos que ter, especialmente quando há uma suspeita de abuso sexual. Porque a literatura, de facto, é mais consistente no sentido de nos dizer que é muito importante observar as interações de progenitor-criança quando há uma suspeita de maltrato ou negligência, quando há uma suspeita de abuso sexual que é minimamente consistente e que tem algum fundamento que nos permita atribuir ali alguma credibilidade àquele relato, pois, à partida, não iremos realizar sessões de interação com o progenitor que se suspeita ter sido ele próprio o agressor sexual. A avaliação da criança implica também, naturalmente, despistar a tal situação real ou não de maus tratos e a tal formulação da dinâmica da família que eu também já expliquei. Portanto, no fundo, este é o protocolo de avaliação que defendo, que utilizo, baseado na literatura, naturalmente, que tem estas várias etapas, não necessariamente de uma forma rígida, que tem que ser adaptada em função da especificidade de cada caso, mas que deve implicar, sim, entrevistas individuais, entrevistas conjuntas, quer às crianças, quer aos pais, com guiões de entrevista que temos tentado estudar e validar, com avaliação instrumental complementar, e eu sublinhei o ponto 7, não é porque seja mais importante do que os outros, é só porque para este contexto em concreto agora que estamos aqui a abordar, é aquele que talvez faça aqui mais sentido falar. É a observação das dinâmicas relacionais, que naturalmente também têm que ser observadas estas interações com base em alguns sistemas de codificação e temos aqui mais um outro constrangimento em Portugal, que é a falta de sistemas de codificação validados para a população portuguesa. Testámos 2 e estamos aqui a preparar agora no ISCTE a publicação de 2 sistemas de codificação de interações, um para crianças mais pequeninas e outro para díades com crianças um bocadinho mais velhas, mas efetivamente esta é uma fragilidade de qualquer avaliação pericial, é não termos depois instrumentos suficientemente estudados para a população portuguesa. Naturalmente que o protocolo de avaliação culmina e termina com a elaboração do relatório, normalmente será essa a fase final. Ora, o que é que eu queria aqui salientar na observação das interações familiares? Naturalmente que para fazermos esta observação das interações temos que ter instrumentos válidos, temos que ter formação necessária para poder fazer esta observação e fazer depois esta análise e esta codificação das interações, mas tem que haver uma justificação também para usar esta metodologia. Portanto, quando falamos em protocolo de avaliação, não pode ser chapa 4, em que agora este protocolo é aplicado de forma indiscriminada a toda e qualquer situação.
Numa suspeita de maus-tratos, negligência ou abuso sexual, vai depender sempre desta avaliação prévia da consistência desta mesma suspeita. Porque, como eu disse, com crianças em que há uma suspeita de maltrato ou negligência, faz muito sentido e a literatura reforça a importância. E porquê é que reforça a importância? Reforça a importância exatamente por se verificar na literatura que há diferenças significativas na forma como pais ou mães negligentes ou maltratantes interagem com as crianças. Dizemos pais ou mães, apesar de também termos uma lacuna na literatura, que são as amostras que são tipicamente de mães, não é? São tipicamente femininas, portanto também conhecemos melhor o funcionamento materno do que o funcionamento paterno, não é? Por isso apelo à colaboração sempre que vos for pedido qualquer participação em algum estudo. Os pais, não é? Portanto, os progenitores do sexo masculino são sempre menos em termos de quantidade, o que prejudica naturalmente depois a generalização dos resultados dos estudos. Eu saliento só de uma forma muito rápida este estudo, que é um estudo de meta-análise, em que foi estudar mais de 30 estudos observacionais, em que se foram comparar comportamentos de aversão, positividade e envolvimento, e em que se verificaram de facto diferenças. Quando nós falamos em comportamento aversivo, nós estamos a falar em comportamentos ou em ações parentais como, por exemplo, manifestações de raiva, manifestações de desaprovação, o toque físico negativo, aterrorizar a criança, o desaprovar, humilhar, ameaçar, etc. Comportamento positivo, naturalmente, comportamentos como rir, manifestar aprovação, o chamado toque físico positivo, que é um toque mais gentil, não é? Um toque menos brusco, o próprio fazer questões, o próprio reforço verbal, o mostrar afeto positivo, e um outro cluster, uma outra categoria, que é o envolvimento, que tem a ver com o nível em que os pais exibem comportamentos de responsividade, de cooperação, por exemplo, ou se ignoram a criança na interação, ou se desligam da criança, ou não, ou se mostram envolvidos, se fazem questões, se há proximidade física, se mantém contacto visual. E aquilo que este estudo permitiu concluir é que, de facto, os comportamentos aversivos são aqueles que melhor distinguem os pais fisicamente abusivos dos pais normativos, portanto, dos pais não maltratantes, enquanto que é o envolvimento que distingue melhor os negligentes dos normativos. Os comportamentos positivos, naturalmente, são úteis na discriminação de qualquer dos grupos. Isto quando falamos em negligência ou em maltrato. Quando falamos em abuso sexual, de facto, temos de ter muito cuidado quando ponderamos estas interações, porque, efetivamente, toda a literatura é consensual que não devemos juntar na mesma sala e fazer uma sessão de interação com um agressor sexual e uma vítima de agressão sexual. Portanto, tem que haver aqui uma avaliação prévia dessa consistência dessa suspeita. Não basta que alguém chegue e diga, porque o pipi estava um bocadinho vermelho naquele dia, temos uma suspeita de abuso sexual. Porque o pai mexeu na pilinha quando estava a dar banho, meu Deus, temos um abuso sexual. Portanto, ter algum cuidado também muitas vezes, até porque também aquilo que nós vemos frequentemente é que os progenitores que alegam uma suspeita de abuso sexual face ao outro também nem sempre o fazem de forma intencional, com o objetivo de querer prejudicar o outro. Existem também algumas situações que a literatura chama de erros de interpretação, ou seja, imaginem o que é um pai estar a dar um banho a uma criança do sexo masculino e está a puxar a pele da pilinha, porque se tem que puxar a pele da pilinha, todos os pediatras dizem que temos que o fazer, e a criança verbalizar, olha, mexeu na pilinha, puxou para trás e para a frente, e para aquela mãe, aquilo, meu Deus, isto é uma masturbação, quando efetivamente não terá sido. Agora, claro que depois é a avaliação desta mãe, a avaliação deste pai, a avaliação desta criança, que também nos dirá a consistência desta mesma suspeita. Eu saliento, estou quase a terminar, porque sei que já faltam só 5 minutos, que quando fazemos esta observação das interações pais-filhos, há aqui 3 grandes variáveis que são fundamentais e que nos ajudam na reflexão depois sobre o parecer final que damos ao Tribunal sobre qual a consistência daquela suspeita e se efetivamente os contactos devem ser cortados, retomados, mantidos, em que moldes é que esses contactos devem ser tidos. Nomeadamente aqui a questão do poder das emoções e da ambivalência. E se nós começarmos por pensar naquilo que conhecemos melhor, do ponto de vista da literatura, conhecemos melhor o funcionamento das crianças vítimas de maus-tratos, vamos pensar nas crianças realmente vítimas de maus-tratos. As crianças realmente vítimas de maus-tratos sentem culpa, sentem medo, sentem vergonha, sentem ambivalência de sentimentos. O que é que as crianças nos dizem? Eu gosto do pai, mas não gosto quando ele bate. Eu canto o segredo, mas eu não quero que ele vá preso.
Eu quero continuar a ver a mãe, só não quero que ela me continue a fazer não sei o quê. Portanto, a maior parte das crianças vítimas de maus-tratos, de facto, manifestam esta ambivalência de sentimentos e uma questão muito importante, quando pensamos em termos da percepção de poder, a percepção de poder, de maior poder, é atribuída ao progenitor maltratante. Quando pensamos nas outras situações, em que eu lhes chamei de alegações com baixa credibilidade, podíamos ficar agora aqui 3 dias a discutir aqui as questões jurídicas da credibilidade, podemos fazer isso depois no debate, não falamos em veracidade, naturalmente veracidade é um conceito que não nos compete apenas ao Tribunal, também não é consensual se ao perito compete ou não falar em credibilidade, apesar de haver já alguns acórdãos do Supremo e também do Tribunal da Relação, que nos conferem essa mesma possibilidade de nos pronunciar sobre a credibilidade do relato ou das alegações, mas o que nós vemos nestas crianças é efetivamente a ausência das emoções que falámos há bocadinho. Quando eu faço uma sessão de interação entre uma criança e o progenitor, nestas situações em que, até havendo uma suspeita de maltrato, mas parece uma suspeita pouco consistente e, portanto, toma a decisão de fazer esta observação de interação, aquilo que normalmente nós verificamos nesta criança é a hostilidade face a este progenitor. És um parvo, és um estúpido, tu não és meu pai, eu não sou teu filho, és um totó, fizeste isto, fizeste aquilo. Enfrentam este progenitor. Nós não vemos as crianças vítimas de maltrato enfrentar desta forma o progenitor maltratante, hostilizar desta forma. Claro que este enfrentar o progenitor rejeitado também tem a ver com a percepção de poder, porque efetivamente percepcionam como tendo menor poder, exatamente o contrário do que aquilo que acontece nas crianças vítimas de maus tratos. Tipicamente também percebemos que há ausência de ambivalência, um é todo bom, outro é todo mau. E, portanto, acabam por ser, voltando atrás, estas 3 grandes variáveis, poder, portanto, a percepção de poder que a criança tem, as emoções que a criança experiencia e se há ou não ambivalência na forma como percepciona cada um dos progenitores, eu diria que são, sim, 3 grandes variáveis que nos ajudam neste tipo de processos. Para terminar, quais é que são os grandes desafios que eu acho que diariamente se nos são colocados? São colocados aos peritos, mas são colocados também aos técnicos de primeira linha, porque não é, quando o processo nos chega a nós, já vem arrastado, já passa por uma segurança social, por uma EMAT, já passa por uma IPSS, já vem de uma CPCJ, portanto já tem todo um percurso com ele. As grandes dificuldades que nós sentimos, eu acho que aquilo que são os verdadeiros desafios neste tipo de processos é perceber como é que podemos e que estratégias é que podemos desenvolver para ultrapassar os diversos constrangimentos que são inerentes aos próprios processos de avaliação. Ontem alguém perguntava porque é que as perícias demoram tanto tempo e alguém respondeu porque há muitos processos e poucos técnicos. Mas isso não é a única resposta. Há mais razões para as perícias demorarem tanto tempo. Tem a ver também com o próprio tipo de quesitos que muitas vezes o Tribunal formula e que estes quesitos muitas vezes são irrespondíveis do ponto de vista científico, o que significa que muitas vezes temos ofício que vem e ofício que vai a tentar clarificar o que é que efetivamente o Tribunal quer que se avalie e quando dizemos ofício que vai e ofício que vem, os meses estão a passar. Temos a própria resistência da família e nestes processos de regulação das responsabilidades parentais, de exercício das responsabilidades parentais, muitas vezes um dos progenitores tem toda a vantagem em que isto demora tempo. Não é? E, portanto, faltam e dilatam no tempo e hoje não vou porque a criança tem teste e amanhã não vai porque tem ranho e no outro dia não vai porque não pode e no outro dia não vai porque há greve de metro. Portanto, há sempre uma desculpa e este arrastar no tempo é muito complicado. Eu, neste momento, estou a terminar 3 relatórios, pai, mãe e filho, em que eu vi a mãe e o filho em 2013 e vi o pai agora. Não é? Portanto, claro que tenho que voltar a chamar outra vez a mãe e o filho, porque a realidade de 2013 não tem nada a ver com a realidade de 2015 e porque tudo mudou, não é? E, portanto, este pai, neste caso concreto é um pai, faltou, e estamos há 2 anos a marcá-lo e agora, de facto, chegou. Isto são constrangimentos enormes e, portanto, as perícias demoram muito tempo também por isso, não é só pelo volume de trabalho excessivo que temos, que efetivamente temos, mas é também por estes constrangimentos que são inerentes aos próprios processos de avaliação. Depois, outro desafio que eu acho que é um desafio diário é pensar em termos de protocolo de avaliação, como é que eu vou adequar a cada caso em concreto, nomeadamente, e isto complexifica, quando há uma suspeita de maltrato, negligência ou abuso sexual, e
que parecer dar. No fundo, aquilo que o Tribunal nos pede habitualmente é um parecer sobre se deve haver manutenção, se deve haver retoma, no caso de já ter havido corte de contactos, se deve haver corte de contactos, em função da avaliação efetuada. E aquilo que eu tenho visto cada vez mais, e que eu acho que é mais sensato, talvez pensarmos, é que sempre que... Bem, pôr as coisas um bocadinho ao contrário, tendo em conta o tempo que as avaliações demoram, não é? E se hoje um progenitor diz, que aquele progenitor abusou, que aquele progenitor maltratou, para tudo, corta tudo e vamos avaliar. Avalia-se, espera-se pelo resultado da avaliação pericial. Depois do resultado da avaliação pericial não há indicadores, aquele progenitor parece idóneo, devem ser retomados os contactos. Entretanto, passaram-se 4 anos, 3 anos, e, portanto, de facto, há vínculos que, de forma muito irreversível, poderão, se calhar, ser retomados. Aqui, cada vez aquilo que eu mais vejo os tribunais decidirem, e que eu acho que é uma decisão que faz algum sentido, é que enquanto decorre o processo de avaliação e quando esta primeira suspeita, esta primeira alegação de suspeita de maltrato, abuso ou negligência é uma suspeita pouco consistente, é uma suspeita frágil, é uma suspeita pouco fundamentada, é não cortar logo os contactos, é manter estes mesmos contactos, ainda que supervisionados, tendo em conta que o grande e principal objetivo naturalmente é sempre proteger a criança, enquanto decorre este processo de avaliação. Ou seja, no fundo é evitar um corte radical destes contactos durante os anos que muitas vezes decorre o processo de avaliação, sempre que a suspeita inicial é uma suspeita pouco consistente. Mas, repito, isto depende de uma avaliação prévia desta mesma suspeita e que muitas vezes é uma avaliação que não somos nós que fazemos, são os serviços de primeira e segunda linha que fazem e, portanto, esta eu acho que é uma responsabilidade muito de quem está na primeira ou na segunda linha. E penso ter terminado e ter cumprido o tempo. Muito obrigado.